Seja bem-vindo ao Linha da Beira Alta, na Rádio Observador Viseu. É um programa em que damos voz às personalidades, às figuras do distrito de Viseu. Os ouvintes são convidados a participar também no Linha da Beira Alta da Rádio Observador. Para isso basta enviar uma mensagem de voz para o 91002 41 85 com a sua opinião, ou também escrever-nos para o e-mail viseu@observador.pt. No Linha da Beira Alta de hoje recebemos Carlos Carvalho, é Presidente da Câmara Municipal de Taboaço. Viva, muito boa tarde. Boa tarde João, boa tarde aos ouvintes da Rádio Observador e bem-ajais por aqui me receberdes. Carlos Carvalho está no terceiro ano de mandato à frente da Câmara Municipal de Taboaço. Que balanço é que faz deste mandato e quais é que têm sido os grandes desafios ao longo destes 3 anos? Presumo que o João, portanto, ao falar, para além dos 3 anos, fala também, portanto, no terceiro mandato. Ou seja, é já uma realidade que vem desde 2013 e este é já, portanto, o terceiro ano do terceiro mandato. Portanto, o que prefaz já um horizonte temporal de 11 anos a caminho do 12º. E eu presumo que se calhar, sem querer muito, ou presumo que vou dizer o mesmo que alguns dos meus colegas e amigos já devem ter dito relativamente aos maiores desafios. E os maiores desafios que nós sofremos continuam a ser o desequilíbrio de investimento que o nosso país assiste de sempre até este dia relativamente aos nossos territórios. É difícil para nós... Também se sente vítima desse fenómeno chamado interioridade? Eu sinto-me, ou melhor, portanto, não enquanto isto não é um problema, enquanto eu responsável autárquico pelo poder local. Isto é um problema ou é um estado de espírito que já vem desde sempre, portanto, que é o país é assim, não é? Enquanto cidadão. E é estranho, eu digo isto algumas vezes, quando nós falamos, e eu não gosto de chamar interioridade, porque nós falarmos em interior num país que tem, tanto desde, se calhar no seu ponto mais largo, do mar à fronteira com Espanha, 200 km, se tiver, parece-me até absurdo falarmos em interior. Não melhor, portanto, aquilo que acontece no nosso país não é um problema de interioridade, é sim um problema de opções erradas de investimento entre espaços que têm tido muito mais gente ao longo dos anos, que são as áreas metropolitanas e tudo aquilo que está à volta dessas áreas metropolitanas e outras realidades que têm vivido de agricultura, que têm vivido de floresta, que têm sido claramente ultrapassadas ou esquecidas, marginalizadas pelos sucessivos governos e de uma forma que começa a tornar até irreversível alguns desses atrasos, que é mesmo assim. Tem algum desejo ou algum objetivo que ainda esteja por cumprir, Carlos Carvalho? Para Taboaço. É um processo contínuo, é um processo contínuo. Nós aquilo que existem, portanto, há uma estratégia e nós pretendemos, portanto, quando entramos na Câmara, uma série de estratégias. Em primeiro lugar, criar melhores condições de vida, e isso passa sempre pela criação de melhores condições económicas, e nós aqui, o grosso, o suporte económico da nossa região é o vinho, é a agricultura, e esse passa por uma situação difícil, conforme temos vindo ao longo dos últimos tempos, e esta colheita, este ano, portanto, o ano 2024 tem sido particularmente difícil, com uma série de agricultores e de pequenos agricultores a verem-se abraços com o facto de não terem onde escoar o seu produto, as suas uvas. Portanto, isto é realmente uma situação que nós gostávamos de ver resolvida, que é a valorização do produto das uvas, do vinho, para os nossos agricultores, porque isso é também sintomático de que eles no dia da manhã terão aquilo que é o seu principal meio de vida resolvido, e a partir daí tudo seria mais fácil. Portanto, este continua a ser o nosso principal problema. Nós tentamos também, para além daquilo que é este apoio que na área agrícola, a lógica também da potenciação do turismo, que tem sido uma atividade complementar que tem estado em parte do nosso território bastante
tem estado a crescer de uma forma bastante acentuada, também aqui e em toda a região do Douro. Agora, há uma série de situações que nós, fruto também daquilo que foi uma questão económica que encontramos quando chegamos à Câmara, que era, portanto, tínhamos um valor de dívida 3 vezes superior àquilo que era o valor das nossas receitas correntes, que nos impediu de levar a cabo alguns dos projetos, por não termos mesmo essa capacidade financeira. Uhum. E neste momento, para além daquilo que é uma lógica dessa tal valorização agrícola, valorização turística, que nós vamos conseguindo tentá-la fazer, mas é um problema maior do que nós continuamos com um problema grande, que é a falta de um auditório no nosso concelho e o problema do encravamento a nível das acessibilidades, porque nós nunca tivemos um cêntimo investido em estradas por aquilo que é o governo da nação. O que ainda foi sendo feito através de fundos comunitários e nós, neste momento, vemos-nos abraços com uma situação grave, não apenas nós em Taboaço, mas parece-me que em todo o Douro, em todo o distrito de Viseu, que é o facto de 90% das estradas terem sido transformadas em estradas municipais, sem os respectivos investimentos que elas deveriam ter tido, e neste momento, portanto, os municípios têm que a recuperar e não existe capacidade nem saúde financeira para que isso se faça, e nós corremos o risco de andar então com uma série de investimentos ao longo destas últimas décadas, Sim. no sentido de nos equiparmos, no sentido de criarmos as condições, quer para os nossos, quer para aqueles que vêm de fora virem, para no dia da manhã termos que andar a tapar buracos em estradas que não têm o mínimo de condições, porque nós também não iremos ter a capacidade de o fazer. Pois. Portanto, e aqui... Portanto, podemos concluir que essa transferência de competências é para Taboaço um fardo? É assim, portanto, nós agora, nesta última fase da transferência de competências, já nem nada recebemos a nível de estradas, porque nós já as tínhamos recebido ao longo das últimas décadas. Agora, é claramente um fardo, porque nós falamos em algo do qual o Governo Central se livrou, entre aspas, livrou-se, e na maior parte das vezes, com essa libertação, vir adequada um investimento financeiro, no mínimo, portanto, proporcional àquilo que era a necessidade desses próprios, portanto, dessas estradas que foram sendo tanto transformadas em municipais, e a verdade é que mesmo algumas que foram requalificadas têm o seu prazo de validade. Portanto, isto aqui, ao fim de alguns anos, obriga novamente a serem requalificadas. E eu não acredito que neste momento... Já tem estradas no concelho de Taboaço que podemos dizer já estão em ponto crítico? Temos estradas em ponto crítico, Sim. Temos estradas em ponto crítico, em ponto complexo. Nós temos situações, uma estrada de Valença do Douro, portanto, que vai de 222 para Valença do Douro, como a estrada, tanto no centro de Sendim, como a estrada para Valfigueira, para a Granjinha, portanto, para Entre Arcos, e são estradas, portanto, nós estamos a falar de uma rede viária num concelho como Taboaço, que tem mais de 130 km quadrados, como deve imaginar, a rede viária é muito grande. E é natural que, fruto também de uma orografia distinta, porque não estamos a falar de sítios planos, estamos a falar de sítios portanto... Taboaço é aquilo que se pode dizer em linguagem popular um sobe e desce, não é? Exatamente, tanto o sobe e desce, depois com todos os problemas que nós temos, fruto daquilo que é encaminhamento de águas com as chuvas. Basta perceber aquilo que aconteceu em Peso da Régua há relativamente pouco tempo, com a queda de um muro que é municipal também e que com um valor de recuperação acima dos 4 milhões de euros. Portanto, e isto é uma realidade que nós próprios também, já em Bruxelas, tentamos também falar de que esta tipologia de risco que acaba por criar um problema acrescido àquilo que já é a normal manutenção das estradas, que essa acontece para todos, mas este nosso risco acrescido, fruto da nossa orografia e do nosso sobe e desce e das intervenções humanas e do encaminhamento das águas, torna a nossa realidade muito, muito complexa. E nós temos situações em estado crítico, nós já solicitamos ao Governo da Nação que realmente existe este investimento, temos tido alguma dificuldade, já solicitamos a Bruxelas, ou que o nosso Governo negocie com Bruxelas num quadro comunitário, mas também temos tido a resposta negativa, no sentido de que já houve muito dinheiro investido nessa área. Nós já solicitamos até que se houvesse a possibilidade de haver uma linha de crédito diretamente do Banco Central Europeu, até com o excepcionamento do limite de dívida em Portugal,
para que nós colocássemos uma priorização daquilo que são Sim. as estradas que estão em ponto mais crítico. Portanto, isto estamos a tentar aguardar, mas até agora o feedback que temos tido tem sido, não tem sido Negativo, positivo, não? ou melhor, não tem sido nem positivo nem negativo, tem sido, mais uma vez, portanto, há alguma indefinição, Uhum. o que depois leva que nós tenhamos que avançar de outras formas. Isso tem, obviamente, consequências para a qualidade de vida das populações. Isso tem comprometido investimentos no Concelho de Taboaço, Sr. Presidente da Câmara? Eu não digo que tenha, tanto até porque os investimentos que têm acontecido, e têm acontecido alguns investimentos, principalmente ou primordialmente naquilo que é a área mais vinheteira, mas também naquilo que é a nossa realidade mais beirã, Uhum. os investimentos não se têm perdido, até porque existe sempre a perspectiva por parte dos investidores e existe também da nossa parte quase um compromisso de que nós iremos fazer tudo para que essas situações sejam beneficiadas e sejam melhoradas. Agora, existe claramente uma diminuição na qualidade de vida, quer de quem cá vive, que diariamente tem que estar a passar pelo tormento de ter que utilizar estradas que muitas das vezes temos que estar a remendá-las, não é? E a arranjar soluções pontuais, quer também numa lógica turística e de quem nos vai visitando, e que nós gostaríamos, com toda a certeza, Claro. de ter condições ainda melhores do que aquelas que hoje em dia estamos a oferecer, nomeadamente a nível daquilo que são a qualidade dessas mesmas estradas. Uhum. Agora, existe depois uma série de outros condicionalismos, e agora sem querer fugir muito a esta situação, que obstam e que levam a que os investimentos muitas das vezes não aconteçam, e esses prendem-se com aquilo que são os constrangimentos que são criados em regiões como a nossa, Uhum. que são classificadas como património mundial, que têm depois as suas zonas especiais de proteção do património mundial, e que hoje em dia têm uma panóplia de entidades que acabam por ter mais capacidade de decisão e de influência naquilo que é feito e que é aprovado no território do que propriamente as juntas de freguesia ou as câmaras municipais. E isso para nós também tem sido um problema grave, é este acumular de pareceres, muitas das vezes que se sobrepõem, muitas das vezes por entidades que acabam por ter um conhecimento completamente diluído do território, porque não o conhecem naquilo que é a sua essência, não o conhecem naquilo que é a prática da coisa, e muitas das vezes não interpretam bem os investimentos, acabam por criar constrangimento aos mesmos, e essa dificuldade leva a que, por vezes, os investidores acabem por desistir, porque não, o tempo é dinheiro, não é? E se o dinheiro não se vê a dificuldade em aqui ser investido, acabam por o investir num outro lugar onde, à partida, tem outro tipo de condições. E não faltam alternativas pelo país. Estamos à conversa com Carlos Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Taboaço. Pode participar no Linha da Beira Alta, enviando-nos as suas sugestões, críticas, opiniões para o 910024185, é o número de WhatsApp da Rádio Observador Viseu. Pode fazê-lo também por e-mail através do viseu@observador.pt. Sr. Presidente, eu gostava de falar também dos incêndios. Taboaço foi muito afetado pelos fogos este verão, que agora terminou, ou não? Felizmente, Passou ao lado. deixando também aqui deixar uma palavra de solidariedade a quem mais problemas teve. Não, acabamos por ter tanto alguns focos, mas nada com aquilo que foi a dimensão ou a gravidade que regiões e territórios, concelhos bem perto daqui tiveram. Portanto, acabamos por ser um pouco bafejados pela sorte. Aqui não houve, portanto, não é nada que nós tenhamos feito de diferente. Claro. Ou não, portanto acabamos aqui por ter, se calhar, aquilo que foi menos sorte em outros países. Tiveram a ajuda dos ventos. Claramente que sim. Isso é bom para o turismo, porque os incêndios afastam muitos turistas, sobretudo em territórios onde se vai procurar paz, calma, tranquilidade, natureza. É uma área onde Taboaço está a investir muito ou não, turismo? É uma área onde nós estamos a investir muito, sendo que o nosso investimento é mais na área, não da infraestrutura, mas mais na área daquilo que é a promoção, a criação, tanto o tentarmos transformar aquilo que é toda a oferta que existe numa rede de oferta, portanto,
quer dentro do nosso concelho, quer também junto dos concelhos vizinhos. Agora, Taboaço é um concelho que, e importa aqui salientar, que somos dos concelhos provavelmente mais turistas recebe dentro daquilo que é a nossa dimensão e a nossa localização. Isso deve-se também, para além daquilo que são as nossas características naturais, porque o Taboaço tem esta dualidade do Douro vinheteiro com depois aquele Douro mais beirão, que será a parte mais sul do nosso concelho, mais encostada à Viseu, digamos assim. Mas tem havido também um investimento muito grande por parte dos investidores, dos promotores privados. E isso a nível da transformação, tanto das propriedades, em unidades de enoturismo, a possibilidade das pessoas, para além de ficarem, poderem ter acesso a provas, poderem visitar as próprias adegas, as unidades hoteleiras, os turismos de habitação. Portanto, há aqui uma série de ofertas aliadas depois àquilo também que é a oferta pública, a parte do património, a parte daquilo que é os nossos locais de visita obrigatória, que tem transformado Taboaço realmente numa realidade muito interessante a nível turístico, o que nos transforma já numa referência, quer na região, quer até no norte do país. Como é lógico, isso depois acaba por ter uma vertente muito mais acentuada naquilo que é o Douro vinheteiro, ou seja, aí o número de visitantes é incomparavelmente maior, fruto do rio, fruto daquilo também que já é uma realidade turística mais consolidada. Portanto, há várias dinâmicas, não é? Portanto, ali a freguesia talvez de... mais acima. As freguesias mais de Valença do Douro e Adurigo e ali Santo Aleixo, não é? Quer dizer, freguesias não, povoações. Sim, mas essas povoações acabam por ter mais força, não é? Mesmo barcos, toda a Taboaço em si, tudo aquilo que está mais próximo do Douro. Portanto, tudo aquilo que está mais próximo do Douro acaba por beneficiar daquilo que é uma dinâmica turística que já não para, não é? Portanto, depois barco, é uma marca forte, não é? Exatamente. Nós depois também beneficiamos pelo facto de termos uma capacidade de dormidas, portanto uma capacidade hoteleira um bocadinho maior do que aquilo que é a nossa média, o que leva também a que sejamos mais procurados, porque realmente existem mais possibilidades a diferentes níveis ou a diferentes gamas de preço do que a maior parte das realidades aqui à nossa volta. Agora, o grande trabalho, e é esse que nós também tentamos diariamente potenciar, é o desenvolvermos mais ou o trazermos mais todos aqueles que diariamente passam em baixo e outros, portanto, mais acima, porque depois em cima, para além daquilo que é uma riqueza patrimonial a nível arquitetónico, seja em edifícios de igrejas, seja, portanto, a nível daquilo que são o próprio turismo de natureza, a nível daquilo que são as próprias atratividades naturais, como a questão da escalada, a questão, portanto, depois de Cabris, portanto, e de tudo aquilo que é natural, nós temos depois que ter este trabalho de tentar reinventar ou tentar ser engenhosos ao ponto de conseguir trazê-los, o que nem sempre é muito simples, até porque o Douro ainda tem um problema que se prende com aquilo que é nem tanto a taxa de ocupação, mas mais a taxa de permanência. Portanto, que é o facto das pessoas não ficarem assim ainda tanto tempo aqui, porque depois também, se não ficam muito tempo, também é difícil eles alterarem aquilo que já são. Isso, muito bem, muito bem. Obrigado, Carlos Carvalho, muito obrigado por ter estado connosco aqui no Linha da Beira Alta, da Rádio Observador. Não se esqueça, caro ouvinte, de nos enviar a sua opinião, sugestão, crítica, enfim, elogio. Esteja à vontade, pode fazê-lo através do 910024185, é o número do WhatsApp da Rádio Observador Viseu. Pode também fazê-lo por e-mail através do endereço viseu@observador.pt.